A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, teremos hoje mais uma escola dominical. E o tema de hoje será a leitura da Bíblia diante da visão wesleyana. O valor do estudo da Bíblia na tradição wesleyana. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 8, versículos de 9 a 22. Esse era o nosso tema da escola dominical dessa manhã. E diz: Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem temeis isto, nem tomais isto por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alvo. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, separa o nosso coração nesse momento, Senhor Deus, para o aprendizado da Tua palavra, Senhor Deus. Nos usa, Senhor Deus, para a Tua igreja, para servir na Tua obra, Senhor Deus, para falar, Senhor Deus, ao Teu povo, para essa igreja de portas abertas, Pai. Abençoa a cada um de nós, abençoa toda a Tua igreja, Senhor Deus, por toda a face da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, a paz do Senhor. Então, hoje nós vamos estudar sobre esse valor que a Bíblia tem, mas agora através da tradição wesleyana. Nós todos sabemos que nós vivemos na era agora da tecnologia, né? São os novos celulares, os novos computadores, os novos tablets, as novas câmeras. Querendo ou não, nós somos influenciados por essa tecnologia a cada dia. E nós vamos nos adaptando a um novo método de vida. Hoje todo mundo tem um WhatsApp. Hoje todo mundo tem um site de relacionamento. Então, o nosso dia a dia, tanto para o povo do mundo como para nós vamos a cada dia nos adaptando a esse mundo. E a exemplo disso, a expressão de fé já não é a mesma, já não tem o mesmo sentido de tempos atrás. Mesmo nos cultos, nos testemunhos, no comportamento do cristão, na missão. E nós, amados irmãos, como metodistas, diante dos ensinos de Wesley, que nos deixou lá no século XVIII,
como deveríamos nos comportar nos nossos dias? Abandonaríamos por completo ou seguiríamos à risca as orientações de Wesley sobre a sua prática cristã? Na verdade, nós precisamos rever a história de Wesley, o seu testemunho, e perceber a sua importância e a sua contribuição que nos deixou. Para planejar o futuro, para que você venha planejar o seu futuro, é necessário você ter a consciência do seu presente, baseado nas experiências do seu passado, e do passado dos homens que nos deixaram contribuições. Então, para que a gente venha planejar o nosso futuro, nós precisamos ter a consciência do nosso hoje, baseado nas experiências do passado. E assim, como nós sabemos, fizeram os luteranos, né? Os luteranos com Martim Lutero, os presbiterianos com João Calvino, com Zwingli, e assim por diante em todas as outras denominações. O objetivo desse estudo de hoje é promover uma reflexão sobre algumas práticas wesleyanas de grande importância para nós e que prazerosamente possam nos ajudar a incentivar o nosso estudo bíblico dos nossos dias. Wesley, ele tinha um jeito muito peculiar, um jeito muito particular de estudar a Bíblia, que mostra algumas afinidades com os estudiosos da época. Os manuscritos bíblicos que ele nos deixou são para nós instrumentos indispensáveis à interpretação bíblica. Ele tinha como fonte, primeiramente, a palavra de Deus, né, que era a Bíblia, as obras deixadas pelos pais da igreja, mas Wesley usava também a razão. Porém, Wesley estabeleceu um caminho para um estudo bíblico que poderia recepcionar como sendo definitivo a nós. Nós poderíamos recepcionar do nosso coração o estudo, a base que Wesley nos deixou. Wesley, ele foi um biblista, professor especializado em Novo Testamento e certamente um apaixonado pela palavra de Deus. E nós vamos ver nesse estudo algumas boas novas que Wesley semeou no seu tempo e ainda produz frutos em nossos dias, pelo mundo afora. Wesley, ele unia a razão com a experiência na interpretação. Wesley viveu na Inglaterra grandemente influenciada pelo pensamento racionalista, o qual só reconhece as soluções vindas das ideias, da razão, e nunca a experiência da fé. Isso nega qualquer autoridade e credibilidade que nós venhamos viver uma experiência através da fé em Deus. Mas Wesley, com sabedoria, ele enfrentou essa realidade, não negando em momento nenhum a importância da razão. Em momento nenhum ele abriu mão da importância da razão para essa experiência na prática da fé. Ou, em momento nenhum, ele supervalorizou a experiência. Ele enfrentou os exageros da época, de ambos os lados, convictos de que tanto a experiência quanto a razão seriam muito importantes para as nossas vidas, para o bem-estar social. E disse ele, nós vamos unir essas duas, há tanto tempo separadas, ciência e piedade vital. Palavras de John Wesley. E o resultado dessa união foi maravilhosa. O resultado dessa união, dessa lógica, né, dessa união entre a fé, é uma interpretação clara da palavra de Deus. Quando ele une a razão e a fé, ele deixa claro aos nossos olhos o desejo da palavra de Deus em falar ao seu povo. É uma espécie de lógica, no caso, a razão do coração, que é o amor, e que provoca em nós uma nova experiência no testemunho. Dessa forma, Wesley, ele revolucionou o pensamento inglês daquela época, nos legando para mim, para você, para os nossos dias, uma valorosa contribuição na palavra de Deus. Muito interessante isso. Para Wesley,
Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, possuindo, além do corpo, alma e espírito. Logo, ele ama e racionaliza todas as coisas. Porém, como consequência da queda de Adão, ele também odeia, ele também cobiça, ele também comete violência. E dessa maneira a Bíblia foi escrita para um povo vivendo em meio a conflitos. A Bíblia foi escrita para os pecadores. Wesley não viu o ser humano apenas no plano espiritual. Wesley, ele vê o ser humano de um modo total, de um modo completo, de maneira realista, vivendo em sociedade. Nós somos animais sociais, não é isso? E ele interpreta a Bíblia a partir da realidade humana, preocupado em tirar lições dos textos bíblicos para lançar luz à nossa realidade. Uma realidade distorcida, uma realidade complicada, e assim encontrar orientações necessárias que venham animar o povo a encontrar vida plena, vida em abundância. Amados irmãos, dessa maneira, os trabalhadores das minas de carvão, os prisioneiros, agricultores, mulheres, crianças de rua, puderam compreender que a leitura bíblica ajudava a enfrentar, a superar as dificuldades do dia a dia. E assim, a Bíblia, para Wesley, é a linguagem de fé. Existe uma forte tendência de ler a Bíblia através da razão. Isso é possível até certo ponto. Porém, nós devemos considerar que em tudo e em todo o processo de formação da Bíblia, ali estava a fé, ali estava o testemunho, seja no campo, seja na cidade, seja entre os pobres, seja entre os ricos, seja entre os analfabetos, o povo culto, ali havia uma experiência. E Wesley entendeu isso como poucos e transmitiu essa verdade através das pregações, através das suas cartas, através dos seus comentários bíblicos e etc. E de maneira nenhuma ele abandona o uso da razão. Wesley, ele não abandonou o uso da razão. Muito pelo contrário, ele valorizou a experiência pessoal, a experiência comunitária dos crentes, bem como ele redescobriu o uso positivo da emoção na tarefa de interpretar e de comunicar a palavra de Deus. Para Wesley, a interpretação da Bíblia e a tarefa pastoral são atividades interdependentes. A interpretação bíblica deve fornecer a orientação necessária à prática do testemunho cristão. O estudo da Bíblia não deve visar apenas o acúmulo de conhecimento, mas proporcionar alimento espiritual ao serviço e testemunho cristão. O incentivo ao estudo da Bíblia destina-se a todas as pessoas, principalmente, no caso de Wesley, as pessoas mais simples, as pessoas iletradas, que reverenciavam e que amavam a palavra de Deus, conforme o comentário do Novo Testamento, conforme o seu comentário do Novo Testamento. O objetivo dessa leitura é facilitar ao máximo o entendimento das Escrituras aos leitores comuns, pois isso possuem capacidade, essas pessoas possuem a capacidade de serviço, essas pessoas têm fome pelo conhecimento da palavra de Deus. Alguns detalhes da prática wesleyana, elas parecem ter sido perdidas ao longo do tempo. A intenção desse estudo, amados irmãos, é entender o sentido daquilo que nós estudamos. Nesse caso, ao tirar a poeira sobre a história de Wesley, nós descobrimos ensinos e práticas valiosas para os nossos dias ainda hoje, para os nossos dias, especialmente na organização. Originalmente, no caso dos estudos de Wesley, o metodismo ele praticou a fé popular, seja na organização de massa, seja na educação cristã, especialmente as crianças de rua, seja no esforço ecumênico para o bem-estar social, seja nos presídios, seja na missão entre os trabalhadores.
Wesley, ele dedicou-se principalmente em levar as boas novas aos mais carentes. E essa preferência ele encontrou aonde? Ele encontrou na palavra de Deus. O metodismo primitivo nos revela uma surpreendente preocupação em defesa da dignidade humana, em defesa dos direitos à vida. Wesley mostrou-se aberto ao diálogo e disposto a caminhar junto aos pacificadores. Outra característica fundamental do metodismo histórico é a santificação. Nós batemos muito nessa tecla, né, nos púlpitos. Wesley ele estabeleceu um novo conceito de santificação. Só se alcança a santidade pela prática do amor ao próximo. Lindo! Wesley ele ressalta a importância de andar com Deus e de conhecê-lo de perto. Para Wesley, não basta interpretar as Escrituras, não basta a gente ter o conhecimento bíblico, mas também é necessário conhecer de perto o nosso Salvador, que inspirou homens à formação desse livro, que é certamente a Palavra de Deus. Que nessa manhã, esse estudo possa falar ao nosso coração, que nessa manhã nós possamos nos doar mais para o serviço do Senhor, mais a prática da misericórdia através da fé. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém.